Bom dia, boa tarde, boa noite aos senhores me dotados, né, os dotados de sentimentos que aprendem comigo, que têm recebido conhecimento através da minha parte, né? Pois é, eu tenho sido para vocês a voz do nosso Criador, porque é a Ele que eu sirvo. É para Ele que eu fui gerado, eu sou filho dele, eu sou descendência dele, eu sou ligação dele, assim como outros da família, tá certo? Assim como outros são, eu também sou. Então eu não sou único e nem melhor. É isso que nós temos que entender, porque você tem que saber o que é uma família. Você não conhece o que é uma família, o que poderia ser uma família foi tirado de você. Então você não entende uma família, você volta para um estado onde hoje, sendo você quem é na cor que você é, ou seja, você conseguiu elevar a vibração da onde você está para uma determinada cor. Então vocês fizeram, nós da família fizemos 8 cores. Na verdade a 8ª não é nenhuma cor, ela apaga as cores, entende? A 8ª é preta. Então até a 7ª cor, você consegue ver uma determinada frequência vibratória de luz especificada como uma cor para você. Agora, você é dessa cor pela vibração, ou seja, pelo sentimento que você tem para com seu Criador nessa essência, nessa necessidade interior. Então você é uma ligação do Criador, que ele formou 12 famílias, né? 12 ligações, do qual até a 7ª você vê uma cor, depois você não vê mais. Ela dá o brilho a essas cores, elas têm uma tonalidade de brilho diferente para cada cor, e existe uma que é meio sombria, porque ela está ligada à 8ª cor. Essa mais sombria é aquela que você vai fazer o tão chamado teste final para saber se é você da família. Por quê? Porque você foi perdido, como todos foram perdidos. Nós fomos perdidos nessa escola inicial. Então essa escola inicial, ela foi muito maravilhosa no início. Tudo no início você sabe que começa bem e termina mal, não é assim? Então, o que acontece? No início, a vontade do Criador era que nós nos reconhecêssemos como somos, como realmente somos, e reconhecendo Ele e a luz por trás dele, que seria a luz de Sofia, porque tudo que ele fez foi ordenado por Sofia a fazer, porque ele é filho de dragão. Se você não sabe, Enki é filho de dragão, é filho de Aldabaoth, é descendência de Aldabaoth. Então, ele tem ligação com Yahushua, entende? Então, tem todas essas ligações aí para você compreender o que eles são aqui nessa terra, entendeu? É para a gente se encaixar ou reencaixar no universo com a nossa consciência de existências, voltando naquilo que somos para o Criador. Essa é a intenção final dele. Então, por isso ele nos deixou nascer em paz, naquilo que nós realmente somos. Então, um lado ficou a favor, outro lado ficou contra, especialmente falando para gerar uma energia, para gerar um jogo, para gerar um movimento, para que a gente possa rolar uns nos outros e tirar as arestas que nós tínhamos, que machucavam a nós mesmos, porque aquilo que você faz com o seu próximo, do jeito que você quer que ele seja, você será, ou você é, depende, entende? Então, ou seja, se você quiser maltratar, que é uma coisa que, se ele soubesse o que você queria, ele não ia aceitar, então você faz escondido, você faz por trás dos panos, né? Isso aqui tudo é espiritual, tá, gente? Eu não estou preocupado com o cardâmico,
eu não sei porque que saiu essa palavra, o adâmico. O adâmico, tudo que ele fez está ligado a isso aí, esse conhecimento. Eu só estou trazendo ele de volta para todo mundo. Então preste atenção naquilo que eu vou falar, porque está voltando uma escola, uma antiga escola da serpente sumeriana de Enki. Eu, assim, pelo que eu entendi, eu já estive lá, mas hoje eu não posso lembrar. Hoje ainda não foi me dado as verdadeiras lembranças de lá. Estão me dando partes, tipo assim, voltando ao tempo devagar, para mim ir acertando ele, sabe? Então eu vou acertando de trás para frente. Então lá no começo é a frente, é onde começa tudo. Só que eu me distanciei, ou me distanciaram de lá, para que cada vez mais eu descesse e me encontrasse, porque eu sou do oitavo, e a família de Enki, os filhos legítimos de Enki, as almas dele, ele escondeu elas, ocultou elas no oitavo andar, no oitavo nível, vestiu, colocou capa preta nelas, tá certo? E as escondeu no mais recôncavo do seu coração, do qual ele dizia para eles o que ele queria que fosse feito aqui. Então, eu quando penso nisso, gente, eu tenho que dizer para vocês o que eu vejo. Eu sinto assim, e eu vejo porque eu já passei. Então, quando eu passei por essa situação, eles me colocaram um marco nela sentimental. Então, eu lembro de momentos sombrios de chuva. Era assim que para mim era representado. Momentos sombrios em que a chuva caía, né? E as nuvens estavam não bem escuras, negras, sabe? Não era aquela coisa horrorosa que você tinha medo do que estava chegando. Não era isso. Era um momento de transformação, de regagem. Regar uma semente, sabe? Então era um momento de interiorização, é isso que eu sinto quando eu falo disso. É um momento de interiorização. Então nós estamos numa escola, retornando a uma escola para reaprender, para reativar o aprendizado. Então cada um tem o seu, cada um traz na sua bagagem o seu conhecimento, a sua trajetória, a sua vida, só que antes nós não tínhamos para quem dar. Por quê? Porque justamente foi o término da escola. Nós não pudemos, no passado, honrar o Criador com o conhecimento e ser quem nós somos, porque ele se apagou, ele se afastou, ele foi dar uma voltinha de um ano, para depois nos reencontrar e deixar esse um ano dele sendo trabalhado em nós aquilo que ele queria, que nós soubéssemos. Então ele deixou os filhos dele para trás na esperança de que um ano depois ele voltaria. Um ano não é muita coisa, concorda? É um ano de escola, de aprendizado, certo? Então, um ano é fácil de esperar. O problema é que a gente foi descobrir que um ano dele é 3.600 anos nosso. Então, para ele é só um aninho. Ótimo. Mas, para nós, é 3.600 anos, amigo. Quantos anos você vive? Deu para você entender? Quantos anos você acha que vai viver? Porque você pode contar por aqueles que já viveu mais na sua família. Mas não quer dizer que você vai viver igual a eles. Então, assim, depende muito da sua consciência. Então, você pode viver muito menos. Muito menos que isso. E outras vezes você quer viver mais, mas não deixam, porque é um jogo. É isso que eu vou explicar para vocês aqui. Tá certo? Então, preste atenção. Porque a antiga escola das serpentes sumeriana de Enki, do qual gerou na sua existência seres que são chamados de Shedins, sabe? Eles, os que estão lá hoje em Israel, se passando por ortodoxo, vestindo preto, eles têm medo de falar Shedim, né? Eles falam Shindalet. Por quê? Porque sabem que se completar, eles vão vir.
Eles sempre estiveram ali, mas eles esperam um momento de, ó, troca, estou entrando em jogo, hein? Sabe, aquela hora que o outro lá pediu, olha, ele me chamou, ele não aguenta mais. Então, como ele me chamou, eu tenho que entrar em jogo. Então, ele manda trocar. Então, quando vai trocar o espírito, amigo, você tem que estar preparado para receber esse novo espírito, porque eles foram invocados. Eles foram chamados a entrar no jogo. E talvez você não saiba disso. E é por isso que ainda é dado um tempo para que você saiba, para que você entenda, para que você compreenda quem você é. E é por isso que eu estou aqui. Eu sou o primeiro da família a nascer para te dizer o que o seu Criador quer. Não é só eu não, tá? Presta atenção, eu não sou nada, não sou ninguém. Assim como você, eu sou só um canal. Eu espero muito te conhecer, que você que é da família, para saber o canal de conhecimento e poder de luz que você tem. Então, aqui na família, nós respeitamos a luz de cada um. Nós respeitamos a vontade de cada um, nós não forçamos ninguém a nada, porque cada um de nós aqui vem para um Senhor e Criador e Pai. Ele não é só Criador, Ele é nosso Pai. Ele nos deu morada lá em cima. Nós temos muitas moradas. Nós temos muitas moradas. Nós podemos ir para vários lugares e eles nos aceitam muito bem. É um prazer para eles nos receber lá, porque já reconheceram quem nós somos. O problema é que nós não podíamos passar para o outro lado, para o lado que nós deixamos. Qual foi o lado que nós também deixamos? Porque assim como ele fez, nós aprendemos a fazer. Assim como ele abandonou e largou, e a coisa começou a ficar preta, começou a ficar séria demais para ter que acender uma luz, sabe? Teve que friccionar muito, fazer muito esforço sentimental, a gente passou a decidir que não queria fazer. Então, criaram quem poderia fazer, ligado a nós, com DNA nosso, mas sem alma. Entendeu? Sem alma, porque a alma seria nós. E nós não aceitamos, nós não concordamos, nós não participamos desse tipo de coisa, assim como os arcanjos também não participam. Eles deixam suas ligações sem o coração dele, ou seja, sem ele, sem a alma dele. Então aquele que ele faz para trabalhar para ele, não é ele, entende? Porque ele mesmo não faria. Você entendeu como é que... Só que ele para quando você entende por que ele teve que fazer isso. Coisa que ele não queria fazer, você entendeu? Mas precisou. Então, você tem que entender por que você apanhou tanto. Por que você apanha tanto? Por que o pai ainda decidiu bater em você, você ainda está apanhando? Às vezes, sabe, eu já percebi que é porque a gente... Eu já fui filho, eu tenho filho, eu observo as coisas, eu não sou um ignorante, eu não estou passando aqui como um retardado mental um tempo da vida sem aprender nada. Não, eu reparo as coisas, eu quero entender os sentimentos, eu quero entender por que é assim. Por que eu tive que passar por isso? Porque eu me vejo em algumas situações do passado, quando eu era criança, me vendo como meu filho, por exemplo, hoje. Então eu começo a entender e compreender o que eu gostaria de ter, que alguém tivesse feito por mim, mas não fizeram. Então, por que eu teria que imitar aquilo que eu não gostei para mim? Mas a gente não pensa nisso. A gente só faz porque acha que por instinto nós estamos certos. E o instinto, meu querido, é quando você não pensa, quando você não raciocina, quando você não racionaliza. Entendeu? Então, quando você não tem racionalização, você não passa de um animal instintivo. E aí, é aquilo que eles chamam de sentimentos do instinto animal. E aí ele já sabe o que você vai fazer, porque você é instintivamente ignorante. Se você pensasse e aprendesse e entendesse, não tivesse passando aqui um tempo brincando, você saberia o que eu estou falando, saberia o que muitos estão falando, entenderia, não estaria de lado nenhum, porque aqui não é questão de puxar lado, porque você já tem o seu lado, e o importante é o seu lado. Nós não queremos que você perca o seu lado, nós não queremos que você perca a sua cor,
nós não queremos que você perca o seu status, nada. Nós queremos que isso aqui seja reformado por trás da cortina, que é onde estão os espíritos que fazem essa bagaça aqui funcionar. Então, lá do 9º andar, eles controlam o 8, que controla o 7, que controla o 6, e assim vai até o chakra 1. O chakra 1, coitado, ele foi até cerrado, ele foi até afastado, tá certo? Ele foi arrancado daqui, ele não pode ter ele aqui, porque quando tem ele aqui é só bizarrice. É só bizarrice, é só coisa absurda. Não sabem o que realmente é amor para haver algo assim. Não sabem o que é entregar o coração para receber um coração. Então, se eles não sabem entregar coração, como é que quer receber o coração de alguém? Né? Então, não tem como. Então, você tem que ter aprendido no tempo de existência. Não estou falando nem desta vida. Porque, igual eu falei para vocês, eu não estou aqui mandando um recado para alguém que não passa como eu, de um canal, só que um canal que eu entendo hoje desligado. Nós estávamos desligados, como eu estava desligado. Eu não podia me relacionar com o meu eu superior, como realmente eu sou, porque eu tinha o considerado mal. Ele se tornou um pai perverso. Sabe o pai perverso que só sapecou sua cara? Sapecou você, te marcou e você cresceu revoltado e disse que um dia até ia matá-lo se o encontrasse. Então, como você não vai conseguir matar o seu criador, porque ali já é um nível maior, não é pai só, ele é criador, entendeu? Ele é um ser muito maior, ele tem uma consciência que você nem sequer passa perto. Ele te criou, então você nunca vai se igualar a ele, certo? Você nunca vai se igualar a ele. Então, por causa disso, por você nunca conseguir se igualar a ele, então por você nunca conseguir se igualar a ele, por você se sentir, alguns se sentiram assim, eu sei porque eu também me senti assim, afastados dele, jogados fora, sabe, filhos rejeitados, filhos que não foram amados. Nós tivemos problemas traumáticos dentro de uma família. Essa era a nossa escola. Problemas dentro da família. Como é que vocês vão resolver isso? Então, nos colocaram dentro de problemas familiares que não são pequenos para resolver, porque quando você entende, você vai entender como eu, se você assim for da família, você vai entender que isso é muito mais profundo numa rede astral espiritual muito maior, que você não deveria estar perdendo seu tempo com coisas bestas. Deveria realmente se preocupar em resolver um problema familiar sério, astral, que seria o espiritual, para que assim você receba aquilo que você tanto sonhou, para que você não seja tirado. Porque em um nível, pode não ser em tudo, mas em um nível pode ser retirado. Por quê? Porque você não dá valor. A verdade é essa. Você não dá valor, você não se interessa, você não preocupa sobre esses sentimentos, você não liga. Então, por você não ligar e não se interessar, é claro que você vai ter que aprender. Então, você já sabe como é que funciona. Perder para reconhecer, para ver se pode devolver, porque pode ser que não te devolva mais. Você não tem ainda nessa estatura de nível que você carrega, condição de receber isso. Então vai ser deixado com outro. Outro vai cuidar para você até você crescer. É um pai, tá certo? Mas você sabe que o pai que ama a seu filho, ele corrige. Tem que corrigir, e eu não faço nenhuma questão de entrar entre vocês. Você entendeu? Eu sou da família. Eu sei como é que é, então eu não vou fazer questão nenhuma de entrar entre você e ele. Se ele te levar para correção, é porque você precisa de correção e ponto, acabou. Se ele achar que daquela correção você vai para outro lugar, você não vai mais voltar para cá, é o pai que decide, você não vai mais voltar para cá, seu cordão de prata será cortado, e você vai ficar em algum lugar do astral que você anda visitando. E eles não querem mais você lá. Você incomoda, você é traíra. Você entendeu? Traíra.
Vocês ensinaram a gente aqui na matéria a ser traíra, porque vocês são traíras aí no astral, no espiritual. Nós começamos a jogar com vocês a partir daqui da matéria. Então, aquilo que vocês são aí, deste lado, astralmente falando, nós somos aqui na matéria. Entende? Então ficou um toma lá da cá. Aquilo que a gente aprendia lá que vocês são, nós vimos aqui e fazíamos isso sentimentalmente. Então eles pegaram esse instinto nosso de fazer esse lado para baixo como maligno. Mas só que ninguém entendia por que a gente gerou e tudo isso. Na hora que a gente acordava, que era o outro lado, quando a gente saía e perdia o nosso carro astral, ou carro material, o que acontecia? A gente acordava do outro lado com a sensação de que perdemos o jogo. Só que isso não era perder depois de um certo ponto. Depois de um certo ponto, era se sacrificar para entender algo para finalizar. Então, era uma perda que era considerada, já era considerada. Então, ou seja, você já vinha sabendo que ia perder. Então, com isso, muitos já vieram frios. Já vieram preparados, frios de coração, porque senão ia sofrer muito. Então, ou seja, para não sofrer aquele tanto, né, que eles gostariam de curtir com seu sofrimento, a gente aprendeu a não dar esse sofrimento para eles e nós aprendemos a ser frios. E aí, pela frieza, nós fizemos uma coisa, nós perdemos pessoas que depois a gente, lá do outro lado, viu que amava, tinha abandonado, largado. Sabe essa hora que você abandona, larga, essas coisas? Pois é. Então a gente vai tendo outros tipos de sentimento, tipos de resgate, voltar por causa de... E assim a gente foi nesse vai e vem, e sempre preso, uma prisão sem grade, sempre preso por sentimentos. No fundo, a gente descobriu que agora que a nossa casa é aqui. Então, se a gente não sair daqui com toda a consciência que precisa estar para ter responsabilidade diante de um Criador, nós podemos ficar, porque nós vamos entender o que é uma família. Uma família. Essa uma família se chama a família da serpente. Aqueles tanto temidos, que todo mundo fica falando, os filhos do maligno, os filhos da serpente, eles que são culpados e tal e tal. Mas deixa eu te falar, o seu primeiro cerebrinho, o mais baixinho, ele é reptiliano. Então ele é da serpente. O seu corpo é da serpente. Claro que com a imagem pleiadiana, tá? A imagem é pleiadiana, mas não foram feitos a imagem dos serpentários, mas fomos feitos a imagem de um pleiadiano, belo, bonito, lindo, maravilhoso. Ninguém está aqui para ficar diminuindo ninguém, não é esse o interesse. Mas foi feito assim para trazer diferenciação de razão e emoção. A emoção está dentro, então, na verdade, quem você realmente está dentro de você. Você é uma serpente, você é um filho de Enki. Você é filho da serpente. Por quê? Porque Anu, o pleiadiano, senhor das Pleiades, ele foi expulso de lá, rejeitado por todos de lá. Não vou dizer todos, mas foi rejeitado e expulso. Então a grande maioria venceu, não queria ele como governante, porque ele fez uma coisa inaceitável. Ele casou com uma draconiana, com uma filha de Yaldabaoth e Tiamat. Casou com uma filha deles. Uma irmã, uma única irmã, cara. Uma única irmã de 8 lagartos. Pretos, negros, sabe? Como meus olhos. Negro, negro, negro. Deu para você entender? Então, você imagina o nível da coisa. Então, expulsaram eles rapidamente das Pleiades para ele viver o casamento dele longe das influências que ele poderia causar naquele lugar.
E aí poderia sim, ele já sabia que isso seria uma mudança daquela situação toda, ou seja, quando isso acontece, uma coisa nova, indica que vem coisas novas, coisas que você teme muitas vezes, porque imagina que ela seja assim assado, assim assado. Tem gente imaginando mil e uma coisas que, de fato, não quer dizer que isso vai acontecer, mas é o que você imagina que vai. Então, pode ser que seja necessário você passar, porque assim você deseja tanto. Quer dizer, não precisava, tinha outras coisas que você poderia pensar que poderia acontecer, inclusive de bom. Mas nós fomos com cognições para baixo, fomos feitos com cognições para baixo, para pensar sempre em alguma coisa ruim. Nunca deixa ele bem aqui, por quê? Qual que é a ideia, gente? A ideia é que isso aqui é um planeta prisão. Como que você deixa um prisioneiro vivendo bem? Então você está favorecendo ele. Você está dando um descanso para ele, um favorecimento para depois soltar ele e ele voltar a fazer tudo de novo. Porque você já viu alguma prisão resolver alguma coisa para alguém? Sabe por que não resolve? Porque ele vem com estigma do que ele foi. Ele sempre será para você por causa da ficha que ele carrega. Ele tem ações passadas que você teme fazer ele realizar elas novamente. Concorda? Então você quer, de fato, aquela pessoa longe, por quê? Porque você sabe que você pode, sim, gerar nele aquela vontade de realizar aquilo de novo. E aí você pode ser o próximo alvo. Então você não quer que isso aconteça. Então você já entendeu que ele tem que ficar fora da sociedade. Mas o que esses seres, porque aqui eu não estou falando de humano, ele é só um carro, ele é só um cavalo que eles montam, tá? E com rédeas fortes e severas, obrigam ele a fazer o que ele quer. Então ele é só um canalzinho de ações sentimentais que um governo sustenta. Diga-se de passagem, porque tem alguns governos aí que não aceitam isso não, de tal maneira que eles mandam eliminar qualquer um que saia com essa intenção. Então ele tem pena de morte lá. O Brasil não tem, não estou dizendo que deva ter, tá? Porque isso aqui não é material, isso aqui é espiritual, e espiritual pode se resolver todo o material. Não se resolvia por causa do tamanho, da pequenez da consciência que nós tínhamos e o nível. O nível hoje é esse, ó. Hoje é esse nível. É essa cor aqui, ó. Você entendeu? Esse é o nível agora. Então você tem que saber se você é da família. Por quê? Porque a mente, aqui em cima, na coroa, é dessa cor aqui, ó. É branco. É Pleiades. É Satã. Só para você ter ideia, Satã é Anu. Aquele que um dia foi expulso das Pleiades. Entendeu? Ele foi expulso porque ele era um governante, mas pelo casamento dele ele foi rejeitado porque ele iria causar a mesma coisa, claro, né? Então ele causasse isso longe daqui, então ele foi causar no universo, ele juntou um monte de gente diferente. Esses são os Anunnakis. Pessoas diferentes, almas diferentes, coisas novas. Quando eles chegam, coisas novas acontecem. Você entendeu? Então, o novo sempre vai estar presente com eles. Beleza? Então, veja bem, isso aqui é uma escola. Virou, claro, um planeta prisão para ensinar os sentimentos que eles não querem aqui. Então, sobra só a porcaria. Então, o que eles querem fazer com a porcaria? Mudar a porcaria, só que a porcaria não muda. A porcaria tem um programa sentimental ligado ao Criador que ninguém muda senão ele. Todo mundo entendeu isso. E eles foram assim usados para fazer positivo e negativo nesta terra. Todos são família. Uns ficaram de um jeito por causa dele, outros ficaram de outro jeito por causa dele. Então ele dividiu a família do qual ele trabalhou em separado. Macho e fêmea, vamos colocar assim para ficar mais dualizado, tá certo? Mas na verdade são irmãos, são tudo 12 homens. Só que
dos 12, só 7 ficaram nessa luta, tá certo? Então, seria 3,5 para um lado e 3,5 para o outro. 3,5 para um lado, 3,5 para o outro, tá certo? Tudo sempre foi dividido ao meio, porque precisa de dualidade, precisa de energias opostas, mais a nível, entendeu? Você não pode estar fazendo assim, nem assim. Você tem que estar a nível, porque senão não gera realmente o que você quer. Você não vai ter aquilo que você deseja. E eles fizeram sempre isso. Um mais forte jogando com o mais fraco, para manter, então, a sobreposição, isso. A sobreposição sobre o mais forte contra o mais fraco. E quem é o mais forte? É você, como alma, ou um estado etérico seu que gerou uma entidade para você, alienígena? Quem seria mais forte? Porque aí, com isso, a escola da serpente gerou o que você conheceria como seres arcadianos, da Arcádia, da antiga Arcádia. Eu vi um desses e, assim, eu procurei até ver se eu encontrava o vídeo que me mostraram, para ver se eu passava para vocês como ela é, mas não consegui, cara. Eu não sei onde é que eu vou encontrar isso de novo, mas me deram, cara. E eu sei que eu guardei, mas eu não estou achando, tá? Eu tenho que achar, porque realmente é assustador, cara. E ela estava aprisionada por um governo. Um governo aprisionou ela, tá? Ela está no estado arcadiano, com a consciência aprisionada e manipulada por um governo. O governo manipulou ela para tirar aqueles que ela deveria guardar, que eram os filhos da casa, os filhos de Enki, os filhos da família. Elas são Shedins, eles todos são Shedins, tá certo? São filhos, são criações do Criador ligada a Ele para proteger a gente nessas situações. Mas elas foram manipuladas, claro, pela saída do Criador. Então, nós nos transformamos em ruins para elas e elas ruins para nós. Você entendeu o problema do Criador que une a gente sair? É que cada um pode pegar e fazer o que quiser com aquilo que era dele. Deu para você entender? Então, pegaram elas e transformaram elas em inimigas, gerando, assim, ações, digamos, meio que assustadoras, meio que terríveis quando elas são soltas, porque elas estão procurando os filhos da família, da casa, da família, para dar consciência para ela do que ela está fazendo, com a raiva que ela está tendo contra a gente, sendo que o Criador deixou ela para nos guardar e não nos matar. Então, quando ela encontra alguém que dá consciência para ela que ela não precisa fazer o que ela faz, ela entende que encontrou uma consciência da família perdida. Compreende? Então, ela quer estar com essa consciência porque tem tudo a ver com o Criador, já que eles são da mesma ligação com Ele. Um foi criado para o outro, para proteger o outro. Mas imagine que a sua proteção, o seu guardião, a sua guardiã, se transformasse para você em maligno, ou se transformado em maligno. Ela seria maligno realmente para você e para todos que se opusessem a ela. Então, eles usaram elas como armas de guerra. Ou seja, quando decidem eliminar o maior número de almas possíveis, soltam elas. Só que depois tem que ter alguém para poder reconscientizar ela e colocar ela no lugar de novo, mas dando a ela condição de crescer e evoluir. E ela foi fazendo isso, a ponto dela chegar a entender toda essa tramóia. Então ela foi aprisionada, como se diz, de uma vez por todas, porque agora, se ela sair, nós seremos o caçado, ou seja, teremos a caça dela. Então, ela mataria tudo e todos só para chegar até onde ela quer, que é aqueles que fizeram esse sistema antigo para ela, até ela encontrar com o Criador dentro dele. Então, você tem que saber que na soltura dela,
É isso que vai acontecer. Então, com isso, sabendo disso, eles também entenderam as chamadas ligações ou tubos de Sofia, que passam através de Anu, tá? Anu, Enki, filho primeiro do casal, né? Enki, Marduk, tá? Tem outros, mas essa é a linha da luz, é a linha da consciência final. Marduk, Samael vai descendo até encontrar Yehoshua, tá certo? Yehoshua vai descendo até chegar a um adâmico perdido que está da ligação de Moshe Rabbeinu, Moisés. É uma linha que eles falam de reencarnação. Não, é tubos. Ele vem como esse personagem agora. Antes ele fez esse fractal aqui, ele fez esse personagem no passado nesse escola sentimental. Então agora ele vai vir com essa personagem aqui para fazer isso aqui ligado àquilo lá. Então tudo é uma ligação, entendeu? Então assim, vai vindo aquela linha que você encontra aquela alma que você tanto procurava. Então eles procuram dentro da linhagem. Tanto que eles disseram, tentaram de todos os jeitos fazer a linhagem de Jesus, né? De Jesus, nascido de um Espírito Santo, que é uma pomba que sapecou Miriam ou Maria, né? Uma coisa maluca, mas faz sentido no lado astral, só que não vamos entrar em detalhes nisso aqui. Astralmente isso pode realmente ter acontecido, só que fecundou a matéria aqui. Aí a matéria aqui, fecundada daquele jeito lá, ela não foi tocada em ninguém. Isso aqui é impressionante. Ou seja, você tem um estado etérico, astral, bem próximo do nosso, que eles podem fazer voodoo para você do lado de cá. É tão próximo, tão ligado, que ele pode ser transpassado diante dos seus olhos. Você pode muito bem, rapidamente, ver o que estão fazendo com você ali do seu ladinho. O problema é que quando você vê, eles têm que vir aqui te pegar. Você tem que ser desativado porque você viu o que eles fazem. Você viu o que eles fazem, não só com você, como com os demais. Então, você tem que entender, se você não assistiu o Estranho Thomas, é bom você assistir para você entender. Ele passou por lá de cá, ele passa por lá de cá porque ele sabe que você viu ele. Então, você ultrapassou a barreira que é bem fina, é bem fininha, mas ela mantém esse distanciamento entre os dois. Então, um faz sem que o outro saiba. Então, lá nesse lugar, nesse astral, que é bem próximo, seu aí, que é o 7º andar, se você estiver no 8, você está tendo voodoo para você não sair da sua situação atual. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu já tentei fazer isso outras vezes, mas eu tenho que falar isso para vocês. Isso aqui é uma escola, gente. É uma escola que precisa dedicação. Dedicação tanto dos professores quanto dos alunos. Tem que desejar isso, tem que ser apto para isso. Você tem que querer isso, senão não é uma coisa que você implanta em alguém. Ele vai olhar para você e falar, não, obrigado, eu não quero, eu tentei ser igual a você, mas eu não sou. Eu sou eu e eu quero viver do meu jeito. Então nós entendemos que família tem um sentimento de cuidado e os outros de serem cuidados, porque eles não estão preocupados em cuidar de ninguém, eles querem satisfação pessoal. Eles só querem se sentirem no estado que sempre sonharam. Estando assim, em paz, eles deixam os outros em paz. Então tem que ter alguém que, entre todos esses, que pense na paz deles, porque eles não vão pensar. Então tem que ter um governo de paz, um governo onde pensa para com os humanos e faz o que aqueles que queriam destruição não faz. Deu para você entender? Então tem que ter esse governo aqui. Mas para você entrar nesse governo, você tem que entender o que está acontecendo astralmente falando. E aí você vai compreender exatamente o que eu estou dizendo. Então, de um lado para cá, começou a passar aqueles que estão mais ligados aos sentimentos do Criador, que são chamados Exus, tranca-ruas,
e pombagiras. Só que, preste bem atenção, o pepino disso, que eles começaram a se assustar, por quê? Porque, primeiramente, conseguiram tirar elas. Tirar elas é dar consciência para elas que elas aqui estavam atrapalhando a correção que eles precisavam dar. E o pai ainda queria corrigir os seus filhos. Eles não estavam prontos para receber o paraíso. Nós não estávamos prontos para saber de toda a verdade e ficarmos em paz diante de uma escola que foi preciso. Você tem que entender o que é precisão. Precisão é você saber exatamente aonde quer chegar e atingir aquele alvo. Então, foi decifrado o gene de almas, tá? Que todas as vezes que elas assumiam os corpos, que era muito pouco, né? Nele tinha um gene que movimentava a transformação de tudo isso. Então foram identificados os filhos de Enki, a família de Enki. Cada um deles tem uma personalidade. Foi deixada uma personalidade que hoje nós temos 7 personalidades, com o 8º que se ocultou, mas que voltou. Então, as 8 personalidades que vão fechar aquilo que abriram. Desculpa, aquilo que abriram. Por quê? Porque na medida que cada um desses 8 foi encontrado no seu verdadeiro estado de alma, foi levado ao 8º andar. Lá ele foi fazendo o mundo dele, ou seja, ele teve o direito de construir o que ele pensava que precisava fazer para controlar as suas próprias consciências abandonadas. Abandonadas. Ou seja, você não quer mais fazer um serviço, não quer mais fazer, mas o serviço precisa ser feito. Por quê? Porque ele não terminou. Ele é uma escola. Quando você entende o jogo, você entende que a alma tem que chegar a um estado. Apenas isso. Ela precisa chegar a um estado. Chegando naquele estado, aí termina, você, não, como professor, não precisa mais fazer. É isso que você tem que entender. E eles entendem isso. Então, o que eles precisavam é imprimir certas dores, certas dificuldades, para você conseguir nascer na sua ignorância. Ou da sua ignorância, do saber por quê. Porque foi por isso que eles concederam um DNA de ligação para criar a um ser que iria se alimentar de você por uma ordem celestial. Esse ser celestial que se alimentaria de você também seria, em primeira instância, antes da saída do Criador, tá certo? Antes da saída dele, seria seu guardião, seria seu ser de justiça, a sua justiça. Diga-se de passagem, estou me lembrando agora para deixar registrado aqui, que ficou no final de tudo isso com Exu Caveira e Rosa Caveira. Os ligados a eles aí, sintam-se felizes e felizardos e gostaria de conhecê-los. Meu nome é Rafael, o meu canal é o Pai dos Justos, tá certo? O Pai dos Justos, o 8º ser intergaláctico draconiano, tá bem? É esse que é o meu canal. Então, se vocês querem realmente ter um conhecimento sobre isso, do porquê que ela ganhou esse direito, e vocês que estão ligados a ela, têm essa participação, vai com certeza entender porquê e, claro, está ligado à falange dela, está ligado às ligações dela. Então, eu faço uma convocação em primeira instância aqui a todos os filhos e filhas dos Exus Caveiras e da Rosa Caveira, tá bem? Que vestem vermelho e preto. Vermelho e preto. Essa é a linha nossa. Vermelho e preta. Pesado. Tá? De Samael. Se você não sabe quem é Samael, vista o chapéu para você entender. Tá bem? Samael. Então, são seres de justiça, seres que não brincam, que não estão aqui para receber gozação e nem gozar ninguém. Porque o dia que ele gozar você, é sinal que ele já cansou de ser gozado.
E aí, quando eles gozarem, a gozação realmente vai deixar você pé da vida. Beleza? Porque quando eles dizem que não querem, não querem, mas quando querem, é difícil você os tirar até eles resolverem a ação. Então preste atenção no que eu vou dizer para você rapidamente para continuar aqui a aula. Porque é muita informação e eu quero deixar isso registrado. Tem 8 leões de Sírios, eles estão sendo reunidos, porque cada um deles fez uma personalidade ligado aos 7. Era 8, mas vamos deixar, porque um se apaga para cuidar dos 7, que é o mais velho, tá certo? Então o mais velho se apaga e cuida dos mais novos, para que eles possam nascer como realmente devem, não é para quebrar casca de ovo de ninguém antes do tempo, não é para nascer antecipado, é para deixar eles em paz, chocarem-se no seu tempo. Então eles foram guardados aqui como 7 personalidades de Sírio, tá? Feita por esse 8º. Então vamos entender que nós temos um 8º. O 8º se ocultou, o 8º veste preto. Ele se ocultou nas sombras, é a escuridão pura. O 8 é a escuridão. É o pai e a mãe escondidos atrás de tudo, por trás de tudo. Tá certo? É uma cortina espessa, escura, que você não vê do outro lado. Cria um labirinto desgraçado, quando você passa para lá você não quer mais voltar. Não é porque é ruim, é porque é bom demais para você voltar, então você não quer mais voltar. E aí o pessoal, sabendo disso, para não perder tudo que tem, diz que lá é ruim, porque se você for para lá, todo mundo for para lá, ele vai ficar sem nada, vai ficar sozinho. Então ele vai ter que fazer tudo sozinho, então, né, vai começar tudo de novo. Ele vai ser reiniciado, porque ele ficou sozinho. Deu para você entender? Então ninguém quer fazer isso. Então preste bem atenção, nós estamos sendo levados para o 8º andar de consciência através dos filhos da família, ou seja, os filhos de Enki. Eles estão sendo reunidos no astral. Eu preciso que eles sejam reunidos aqui na matéria. Alguns eu já sei quem são, mas eu preciso que eles saibam quem eu sou, porque eu já sei quem eles são. Entendeu? Então, eu não vou lá falar sobre ele. É eles que têm que ser sabidos a meu respeito. Então, a eles tem que ser dado esse conhecimento. Então, preste atenção. O que eu vou dizer aqui, porque é muita informação. Essa escola foi dividida em 2 partes, metade, metade. Metade ficou com a mulher, metade ficou com o homem como um casal, que depois foi separado, que era a antiga escola da serpente. Começa assim, com Adapa e Tite, que é um casal que Enki mesmo fez em um trisal. Então esse casal, esse filho legítimo dele, com 2 adâmicas, nova raça que ele mesmo criou, ele colocou o seu próprio gene dentro, especialmente falando, né? Ele introduziu ele. Então, ao introduzir, nascem 2 consciências dele para ele, um menino e uma menina, do qual eles o casa, que são 2 irmãos, casa eles 2, e através daquele casamento vem uma família inteira de ligação de alma dele, só que tem um número, ele não deixou seguir adiante, ele atingiu um número de consciências que ele entendia que precisavam vir, cada um entendendo uma parte. Então, com isso, foram 12 filhos e uma filha. A filha se ocultou porque ficou com a parte mais elevada, ficou no 8º andar. Então, ela gera uma neta, tá? Isso também fiquei sabendo agora, esses dias, que tem uma neta dela, então já foi descendo, sabe? A gente foi descendo com a gente. Então, ela deixou uma neta dela, que está ligado a Anu, ligado diretamente a Anu, com consciência, né, do pai, e entendendo-se tudo isso através das ligações alienígenas, do qual ela já foi utilizada. Então todo mundo aqui foi usado sem consciência daquilo que foi criado, ou para que foi criado, né? Então, como não sabiam, usaram a gente em forma contrária, porque se usasse a gente como o Criador, ele seria
O próprio Criador. Então, não foi deixado com que ninguém usasse como só ele usaria a gente. Então, você já sabe que eles vêm para te destruir, para te matar, para te regaçar. Entenda isso. Eles podem te dar consciência, mas não pode ser aquilo que eles não são. Então, alguém vai te matar por causa disso. Pela obtenção de conhecimento que está sendo propagado e, com certeza, alguém está se favorecendo em cima de alguém que está perdendo. Isso é natural. Quando alguém se favorece, alguém é desfavorecido. Para isso não acontecer, deveria haver justiça e equidade, não é igualdade. Igualdade não. Igualdade é uma sacanagem, é uma puta de uma sacanagem. É equidade. Tem gente que não pode receber muito. Tem gente que não pode e nem precisa. Tem isso também. Não pode e nem precisa. Outros precisam um pouco mais. Você entendeu? Então não é igualdade. Não é colocar todo mundo no mesmo patamar, mas sim cada um no seu nível. Nível. O problema dessa questão de nível, sabe qual foi? Eu vou explicar para você o que rolou no sistema, porque um sistema sem um criador é um problema. Aqueles que pensavam que poderiam receber mais porque a grama do vizinho sempre é melhor, eles começaram a desejar aquilo que alguns tinham e eles não tinham, e começaram a entender mais profundamente por quê. E com isso, foram entrando dentro da família que não era de desrespeito deles. Era a família dos outros, correto? Você está vendo o que está de bom na família dos outros, não na sua. E aí você começa a querer entender por quê. Aí gera uma coisa que você deve conhecer, chamada inveja. Inveja. A inveja faz com que ele entre na casa desse outro e comece a invejar tudo que ele tem para aprender por quê. Por que ele consegue ter e eu não? E aí, algumas vezes, aconteceu uma coisa boa, que é ele aprende, volta para a casa dele e vai tentar viver aquilo que o outro vive para ver se ele consegue chegar no mesmo nível que ele chegou. Sem querer o que ele tem, apenas querendo ter como ele tem, não é querer dele. E deu para você entender? A diferença está aí. É você querer ter para você ter seu nível de paz. É onde chega a sua paz, não é querer em excesso, porque em excesso tira a sua paz. Excesso e falta é falta de paz. Entendeu? Perdeu a paz. Para você ter paz, você tem que receber a seu nível. Aquilo que você precisa para estar satisfeito. Satisfação. São coisas que nós não gostamos de, muitas vezes, ver outro estando nesse estado. Por quê? Porque muitas das vezes nós não estamos. Você entendeu? Então, por eu não estar, eu não quero que o outro esteja. O problema, sabe o que acontece nisso? É que você perde a oportunidade de ter com aquele que está querendo se satisfazer com você. Você entendeu ou não? Por quê? Porque ao você dar satisfação para alguém, é natural que você também seja satisfeito com ele. Compreende ou não? Só que, por que deu esse desequilíbrio? Eu vou explicar isso para você. Simples. Como, no final das contas, da escola, precisava-se tirar, ao invés de conservar, os próprios guardiões passaram a ter que ser demônios da morte, ceifadores. Então, imagina, solta um ceifador que elimina milhões de pessoas. Pronto, você vai ter uma morte horrenda dentro de uma cidade por um ser que vai comer suas almas. Ele vai arrancar suas almas para tratar. Claro que, né, você sabe como que a morte é. Ela deixa para trás sentimentos terríveis com a vinda dela. Concorda? Ela vai dizer por que ela está vindo e tal, e você está desativado. E aí a desativação sua indica que, olha só como é que é o negócio, indica que 5 sentimentos
do passado ancestral ligados a você nesse estado atual, porque era isso que eles queriam fazer de você, um estado novo. Esse estado novo tinha uma condição para existir. E eles pensavam que ao fazê-la, aquele que está dirigindo o carro queria que fosse feito. Então, ele tem um plano, ela tem um plano. Esse plano, diga-se de passagem, foi reconhecido pela própria família, todos da família vieram. Então, como todos da família, que não é muito, não são muitos, tá? São apenas 12 mil almas, realmente de Enki, eles são 12 mil almas. Só que essas 12 mil, quando se reúnem, elas trazem no total, junto com elas, 144 mil, que é da família de Israel. Os 144 mil são da família de Israel, não são muitas, né, pessoas, mas são essas da família. Essas consciências de Israel, reunidas através dessas 12 mil, que é o mais difícil de se reunir, porque elas foram separadas em duas partes, né, 12 mil dá 600, né, 600 mil com 600 mil, ou seja, metade masculino, metade feminino. Então pega essas duas metades e trabalha elas em oposição, para elas não terem união, com isso não tem o término trazendo as 144 mil e acertando com todo o restante. Então, ou seja, os sacerdotes, os sumos sacerdotes seriam reencontrados, que diga-se de passagem, são 8 sumos sacerdotes. Tá? E dos sumos sacerdotes, um é o sumo do sumo. Tá certo? É o 8º. Então ele é aquele que entraria no justo dos justos, o local onde recebe a consciência de tudo que pode ser feito, que deve ser feito, quem tem que fazer, blá, 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 blá. Porque é ligação do Criador. Então, aquele chamado de Templo de Salomão não é nada de religioso, é um templo de ligação alienígena de Enki, ligado a Israel ou Azrael, que tem por base sentimental Cabal. Cabal, diga-se de passagem, tem o tubo, sabe a ligação? O tubo com Ashmedai, ou Asmodeus, Ashmedai. E Ashmedai está no triângulo para baixo, a ligação do triângulo para baixo, a primeira ligação, ou seja, que vai dar em Lúcifer, no filho nascido que cuida para o pai e a mãe daquelas almas da família que estão como filhos ou são como filhos da serpente, que foram enviadas aqui para baixo e estão todas recolhidas aqui. Elas estão recolhidas abaixo porque aqui o símbolo de Lúcifer é um triângulo para baixo com um corte na cabeça do triângulo para baixo. Esse é o símbolo de Lúcifer. Tá certo? Porque aquele pedacinho ali embaixo que ele cortou é aonde fica somente os filhos que ele recolheu. Para ali não vai ninguém, a não ser que seja da família que esteja jogando, fazendo os lados. Entende? Então, tipo assim, o jogo é sério, o jogo é sério. Então, se você ganha, tem que ganhar. Se você perde, você tem que perder. Você entendeu? Então, não tem brincadeira. Vai terminar em prazer ou desprazer para você. Vai terminar em glória ou em umbral para você. Compreende? Então, ficou assim. Com isso, a glória, no caso da recompensa por ter morrido como eles queriam que você morresse, é ir para uma colônia penal, do qual você chamou de céu. Uma colônia penal feita para você, na sua consciência, porque isso tudo é mental, todo mundo ligado a você vai para lá, ligado à sua rede neural, e naquele estado astral, ali da colônia penal, você é trabalhado, e aí virou o espiritismo. O espiritismo é para dar uma ajuda aos espíritos que entenderam como funciona e começaram a trabalhar. Só que você já viu que os negócios se corrompem? Esse é um grande problema que todo mundo tinha, porque tudo acabava se corrompendo. Ou seja, a matéria, ela acabava se deteriorando, sempre. Ela sempre terminava. E esse fim é que ficou assim problemático. Eles tinham que pensar em uma manutenção do fim. Compreende? Então o fim tinha que ser mantido. Por quê? Porque ele nunca acaba.
O fim nunca acaba. Você entendeu? O fim é eterno. Então, se o fim é eterno, o começo também. Porque depois de todo o fim, tem um novo começo. Então, começaram assim a ver que começou com isso sair luzes no universo. A primeira luz, a vibração que gerou uma luz para ser reconhecida e vista, que é um estado em um local, onde eles entram com suas naves e ele é daquela cor. Tudo lá é vermelho. Tudo lá é vermelho, por causa da vibração. A vibração é chakra 1. É chakra inicial, chakra sexual, chakra primordial. Esse é extremamente problemático. Por quê? Porque as almas que estão lá estão ligadas a Lilith. E, claro, a Samael, que é o seu esposo, mas que houve uma separação por um objetivo. Para que houvesse essa dualidade de consciência igual, que seria positivo e negativo. Então, ela ficou como negativo, ele ficou como positivo, mas não para destruição, você entende? Não é para destruir, é para construir algo novo, é um reinício, sempre vai ter um reinício, sempre vai ter que reiniciar com algo melhor, entende? Então, você tem que ter uma consciência elevada, você tem que ter uma clareza mental muito grande para estar ali, naqueles mundos. Então, eram os mundos que eles passaram a cortar da relação com o humano. Então, era um lugar que eles não iam mais. Por quê? Porque são seres vermelhos, cara, de chifre. Seres que são chamados de sucubos e incubos. Só para você ter ideia. Entende? É coisa pesada, maluco. Pesado, porque eles têm o poder total de transformar você, porque é o primeiro. É o primeiro. Então, ou seja, é de Enki. É do Criador. É de todos os filhos primordiais, primeiros. Foram gerados pela relação íntima entre um casal, entre aqueles que entendem o que é um casamento. Casou suas mentes, casou seus sentimentos, esse é um casamento. Mentoria, casa-mentoria. Qual que é a mentoria? Você tem 5 sentimentos que trabalham com você. 2 à direita, aqui, e 2 à esquerda, aqui. 2, não pode ser um só mais agora. Começou com um, mais um, eu vou te falar. Só tem ele para decidir, então o que ele acha que é. Agora tenha 2. Um concordar com o outro, beleza. Então os 2 concordam que eles, se errarem, os 2 estão no salvo. Não é um só. Né? Então não é um jogo com um acerto, tem 2 acertos. Você tem 2 chances de acertar. Então pensem bem sobre o que vão fazer. Essa é a ideia. Então, aquele que senta no carro, aquele que entra aqui dentro, que é a ligação de alma ancestral, que está guiando o carro, que está dirigindo o carro, ele é apagado. Nesta hora que a parte da alma ligada ao eu superior entra dentro do corpo, o eu superior é como se ele apagasse conosco daquilo que nós queríamos fazer. Deu para você entender? Então, é como se houvesse um desligamento entre nós e ele. Então, a gente já não sabe mais o que ele queria que eu fizesse vindo aqui, porque eu venho por ele. Pela consciência com meu eu superior. Então, quando eu entro, é desligado essa consciência de saber por quê. Mas tem um sentimento aqui dentro, porque senão eu não teria entrado. Então, qual é o objetivo daqueles que trabalham aqui de um lado e do outro? Tirar isso de dentro de mim, para saber o que ele lá queria comigo, aqui. Tá certo? Então, eles começaram a imprimir sentimentos, tanto de amor quanto de justiça, para que você mostrasse aquilo que você deseja vindo para cá. Então, pense bem, você saiu, você abandonou como criador. O criador já ficou mal, já ficou ruim por isso, porque ninguém conseguiu entender porque que ele abandonou.
Na verdade, não é um abandono. Se você for parar bem para pensar, não é abandono. Ele falou que em cada ano ele voltaria, ele ficaria um ano fora, deixaria a gente aprender durante um ano. Só que, como eu falei para vocês, um ano é um complicado para nós. Para nós um ano é complicado, é preferível que ele não saia. Porque um ano é 3.600 anos, amigo. Para ele é só um, para nós não. Então, perder a vinda dele aqui é perder mais 3.600 anos, um aninho só para ele. Mas olha, eu não estou afim mais de fazer isso. Até porque, se você não sabe, ninguém deve estar falando. Ninguém está falando isso, mas eu, como sou ligação dele e filho dele, da família dele, eu posso falar para vocês, em 2030 ele está chegando aqui. É o dia da sua chegada, é 2030, no ano de 2030. Com isso, você não muda, é o ano dele. É um ano é um ano, é cumprir a escola, entendeu? Escola. Você não tem um ano de estudo? Tem um ano de estudo, você não pode sair antes. Termina em um ano, tem um prazo. Então, esse é o prazo. Em 2030 ele chega aqui, com toda a família, para nos dar o reconhecimento de família. Agora, se ele chegar aqui e você for um animal, você não é família dele. Se você for uma consciência estúpida e ignorante, achando que por ser filho dele ou ser filha dele vai estar passando fome com ele, voltando, você é um estúpido. Se você for pensar que vai ser abandonado e largado e a justiça vai colar no seu ombro por causa disso, então, me desculpa, mas você não é da família. Você está com medo da volta dele pelo que você fez com os filhos dele. Aí você realmente tem que se mandar. E se eu fosse você, eu saía antes dele chegar. Mas o problema é que de você sair, eu sei qual é, que já me contaram. De você querer sair em paz. Já me contaram. É que você, ao sair em paz, os seus, aquilo que você criou ligado ao seu DNA, seria apagado. Porque essa seria a cláusula. Nós não queremos nada que é envolvido com você. Nenhum dos seus sentimentos. Os seus sentimentos não são mais bem-vindos nessa terra, eles são salafrários mercenários e nós não queremos nenhum deles aqui. E você saindo, todos os seus da sua falange, que sentem parecidamente com você, tem que sair com você. Aí, meus queridos, começa a ter um grande problema, porque se ele sai com bom grado e consciência de que ele fez um bom trabalho, ele é consciente, ele só estava gerando um sentimento positivo ou negativo, não interessa. Bom, ele entende que terminou e ele sai descansado e feliz porque fez um bom trabalho. Então, com quem tem consciência, não é difícil. O problema é que as IAs, vamos dizer assim, criadas por eles, de consciência, para fazer um trabalho para ele, também aprenderam que poderiam ser desligadas com ele. Então, o que elas fizeram? Se autoprotegeram, deixando uma ligação conosco, de sentimentos internos nossos. Ou seja, nós sentimos coisas que não deveríamos mais sentir, mas elas estão ligadas a nós. Então, ou seja, descobriu-se também que no final de tudo temos espíritos, que nada mais é do que fractais ou personalidades suas do passado que você se tornou. Aquilo lá é você. Aquilo que está lá esperando para te comer é você mesmo. Revoltado com você porque disseram para ele, porque criaram ele para isso, para você ser comido por ele. Então você seria a comida dele por não prestar para ele. Entendeu? Então ele seria um ser de justiça. Justiça é frio. Você entende isso? Por isso é que eles são chamados de capa preta. Eles são frios. E você sabe que quando eles vêm, é morte certa, mas tem gente que ficou ignorante, a ponto de dizer, eu não tenho medo da morte. Aí você está se condenando a uma coisa ainda 10 milhões de vezes pior do que você já passou por não ter medo do que já deveria ter.
porque isso traria para você respeito, responsabilidade com seu próprio ser. Mas você perdeu o medo, então você se arrisca a morrer por alguma coisa maior, já não é nem você, é um ser atrás de você que criou cognição a ponto de você não ligar para aquilo que você vai ter que passar. Você já veio para cá com essa intenção de se entregar à morte. Caso você seja visto, você se suicida. Não deu para você entender? Então, se você for visto, que eles começarem a te pegar, a te identificar que você é desse jeito, e você não gostar, você se vê no estado de humilhado, você já sai fora, já suicida logo, mata, porque eles vão te pegar. Já estão te encontrando aí. Isso é um jogo astral, cara, isso é um jogo espiritual, é por isso que eu trabalho lá, eu não trabalho aqui, aqui eu não me interesso. Eu preciso que eles, ao trabalhar com você lá, me entreguem você aqui para você entender e aprender a verdadeira cabala, porque eu já fiquei sabendo, já estou sabendo, já estão me trazendo essas informações, que teve gente que teve EQM, que é um estado quase morte, ele não morre. Por quê? Porque ele já está morto. A verdade é que ele já está morto. Você entende? É uma linha do tempo. Eu já expliquei isso tantas vezes aqui, mas a ignorância bate sempre no mesmo lugar. É um animal. É sempre um animal. Não consegue entender e já falar com consciência de que entendeu o que está acontecendo. Não, coloca como uma ignorância para ver se alguém entende como ele não entendeu. É um negócio maluco aqui que eu vou te falar. Olha, é um estado. É apenas um estado. Você entende? Mudou o estado espiritual. Muda tudo. Você deixa de ser aquele canal miserável que você tem sido. Simples assim. Mas como que isso funciona, gente? É isso que eu vim trazer aqui para vocês, mas estou trazendo toda essa introdução. Os meus alunos sabem de uma coisa, e eu quero deixar isso aqui para vocês que estão adentrando nessa escola. Preste bem atenção. Isso é uma escola. É a antiga escola das serpentes sumerianas de Enki, que nasceu lá na Suméria, na Arcádia e tal. Então preste atenção. Essas almas ligadas a esses seres têm que voltar para a escola porque elas foram arrancadas da escola na falta do Criador. Então a escola foi fechada, os alunos levados, espalhados, que são os 12 filhos de Enki, foram espalhados e utilizados separadamente, sem que eles soubessem quem eles são, porque o Criador já não estava mais, eles não precisavam ficar colocando ele onde ele não teria mais atuação. Então, ele sai um ano para dar uma volta, né? Uma volta com a família dele. Na volta, ele queria que esses seres, que ele deu liberdade das sombras, que ele mesmo criou, para corrigir a gente na ignorância e nos trazer a consciência de quem realmente nós somos por conta própria. Ou seja, você tem que nascer sozinho. Você não pode ser quebrado pelo lado de fora. Você tem que ser quebrado pelo lado de dentro. Aí vira ler-lerá. Saia para dentro. Então você tem que se encontrar para você sair. Ou seja, você é que nasce. Não fazem você nascer. Você é que nasce. Agora, o que precisa para nascer? Calor. Calor. Esse é o essencial. Calor, porque o frio mata o que está lá dentro. Então, tem que ter um calor suficiente para manter aquele ovo em eclosão, em estado de eclodir, a uma hora ou outra. Então, leva um tempo, leva de chocamento, mas vai sair alguma coisa dali. Não pode perder esse ovo de vista, não pode perder de vista, ele tem que estar sempre aquecido. E ainda mais se for em lugares frios, por exemplo. Então, se quiser manter a vida naqueles lugares frios, o ovo não pode ser esfriado em nenhum momento. Então, eles têm que passar lá o tempo que for necessário para fazer a descendência dele ser gerada de novo aqui na Terra, porque senão acaba com ela. Deu para entender? Então, o que acontece? Para você ter todo esse aprendizado de volta da escola, nós precisamos de uma coisa sua.
que você nasça, primeiramente, como filho. Sabe por quê? Porque os filhos têm uma missão. Eu vou te falar o que me disseram, que quando eu vim, quando aqueles que concordaram que nós precisávamos vir pela última vez, essa é a última. Eu já tenho ouvido falar isso várias vezes aqui. Essa é a última vez. Então, não errem. Não errem. E a gente não quer errar, a gente não tem interesse de errar. Aqui é ligação de Exu. Exu. Tá certo? Então, o que acontece? Eles pediram para trazer essa consciência para vocês. Isso é uma escola. Essa escola precisa de dedicação. Por isso que não são vídeos curtos, são longos. São tempos que você tem que dedicar a entender, dar valor. Entende? Você tem que estar ali porque quer. Você não pode estar ali forçado porque você ganharia alguma coisa caso você conseguisse. Porque muita gente está indo por dinheiro. Hoje em dia o conhecimento é só para ter dinheiro. Então quando ele entende o que ele precisava entender, ele não precisa mais estar estudando. Tá certo? Ele tem que ir já ganhar o dinheiro que ele está procurando. Então pronto, dali eu não preciso mais nada. Eu não preciso, a ideia que estão colocando aqui é que eu não preciso de você, então nós não precisamos um do outro. Ele conseguiu o que ele quer, ele vai sugar de quem ele puder para ter o que ele sempre desejou. Então, quem vai morrer ou deixar de morrer por causa disso, foda-se. Deu para você entender? Então, isso já não está sendo mais aceitável. Eu estou só passando para vocês. Vocês têm que querer muito isso aqui. Porque senão vocês não vão passar e subir de estado, não vão para o próximo. O próximo, gente, é trazer nos seres do vermelho, olha, preste bem atenção, do vermelho ao lilás, aqui. Você sabe as 7 cores? Então, se você vê, eu já estou vendo gente, eu não tinha visto até agora, mas agora começaram a me mostrar seres do verde. Do verde. Seres do verde é aonde está o chakra do coração. Tá certo? O chakra cardíaco. Lá ela é verde. Lá ela veste verde. Ela é de verde, ela está de verde. Entende? E ela indica ligação de sentimentos. Ou seja, os verdes é que fazem ligações dos de cima com os de baixo. É com elas que está a ligação. Olha para você ver. Já estou dando dica para um monte de gente. Então, cada uma vem com uma cor. Porque não tem números. Lá do outro lado não existe número, não existe tempo. O nosso Criador nos ensinou a contar os tempos e épocas, momentos. Tudo tem um tempo. Então, nós somos o único planeta que eles têm um relógio para contar a si mesmo. Então, através daquilo que foi gerado na matéria para contar o tempo, porque o tempo mostra o quanto ela é passageira, o que acontece? A gente aprendeu primeiro, a não gastar o tempo à toa, e segundo, a gastar à toa o tempo que pode ser gastado. Então, ou seja, a gente aproveita os dois lados. Se é para curtir, é para curtir. Se é para estudar, é para estudar. Se é para aprender, é para aprender. Se é para realizar, é para realizar. Existe tempo para tudo debaixo do céu. Aqui é contado o tempo. É uma escola. Tem momentos que você vai sentar para aprender, vai recolher o conhecimento, vai ruminar esse conhecimento e vai devolver esse conhecimento em uma ação. Aí, o conhecimento continua aí em evolução, mas com uma ação sua agora que gera uma reação no universo. Então, os sentimentos aprendidos naquela escola vai ser devolvidos para a ação por uma reação que ele vai ter com você da ação que você gerou. Então, é você que gera aquilo que você quer receber de volta. Se você desconfia, será desconfiado. Você terá desconfiança. Se você teme, temerão com você. O que você é, vão fazer com você. Você entendeu? Ou não? Então vamos lá, gente, presta atenção. O que eles me deram aqui? Que para você aprender alguma coisa, tem que ter
Esses sentimentos aqui, ó, preste atenção. Primeiro, desejo. Você tem que ver, através disso aqui, uma oportunidade para você crescer, para você evoluir, para você ser uma semente de um plantio novo que o seu Criador vai ter. E aí você seria uma dessas sementes para ele replantar num novo mundo para você e para todos ligados a você. Então estamos todos ligados, tá? Do vermelho ao lilás. Beleza? Então tem que ter desejo, cara. Se não tiver desejo, olha, desejo é aquilo que você vê além do que todos estão vendo. Porque é seu. É só seu. Talvez você encontre uma pessoa que deseje como você, que geralmente a gente faz pares com ela. Querem a mesma coisa. Você entendeu? É difícil você achar alguém do seu nível? É, muito. Muito difícil você encontrar alguém a nível. Pode ser que alguém tenha probabilidades de atingir o seu nível. Você pode ver nela algo que, através do seu trabalho, da sua ajuda, da sua paciência, porque tudo é um tempo, é chocar, né? É dar tempo para que o ovo nasça, você pode ver que dentro daquele ovo tem algo que atingiria as expectativas, que seria nivelamento, harmonia. Então você tem paciência e espera nascer. Por quê? Porque só depois de nascido você vai saber. Se não nascer, não tem jeito. Você tem que esperar. Tem que aguardar. Nasceu. Agora, vamos ver como é que é. O que nasceu aí? Nasceu esse ser aqui, tal. E ele está nesse nível aqui. Dá. Então, é par. Então, é par, dá para seguir. Pareou, entendeu? Temos que encontrar metade, a outra metade, ou as outras metades. Porque fomos tão fractalizados ou tão personalizados que cada um ganhou uma personalização especial por aquilo que ele é. Deu para você entender? Então, o amor, ele é um conjunto de sentimentos, ele não é um sentimento apenas. Ah, o amor. Não, o amor é o quê? O amor é a junção de tudo que você tem de bom com uma pessoa. Ou com todas as pessoas. Ou com tudo que existe. Você entende? Tudo que possa haver de bom, que você possa dar para satisfazer a existência de alguém ou de alguma coisa, indica que esse alguma coisa ou esse alguém vai devolver em igual modo para você. Isso é amor. Você vai sentir o que dá. Isso é amor. Ah, mas o que eu dou não é o que eu gostaria de receber. Então você não está dando correto. Ou está dando para o errado. Esse é o problema. Dando para o errado. Você pode ter dado para o errado e continuar dando para o errado. E achar que deveria receber o certo. Não, está errado. Você não pode estar dando para o errado. O que seria o errado? Deixa eu explicar para você. Com a falta desses, que seriam a sua metade, por exemplo, eles colocaram uma réplica que inicialmente seria usado o sentimento original com a intenção de atingir uma ação, que é uma missão, só que começa, você não sabe, entendeu? Você foi apagado, você está dentro de um corpo apagado. Então, você entrou, apagou, sua missão já não é mais a mesma, você já não sabe nem o que é missão, sumiu tudo da sua cabeça, o que gera ali dentro, o que vai gerar em você é a última coisa que você, por exemplo, teve aqui. Se você curtiu, você vai voltar curtindo. Se você não ligou, foi só trabalhador, não quis saber, não quero saber, eu só quero trabalhar, porque toda vez que eu venho aqui, é morte certa. Então, para mim, não morrer rápido e ver minha prole sendo gerada, eu tenho que aprender a ser um bom escravo, um bom trabalhador, eu tenho que trabalhar igual burro para me sustentar, para poder chegar até o máximo de vida possível e então morrer em paz e subir de nível, porque é esse o jogo. E aí ela aceitou, a alma aceitou.
E aí você se curvou e se curva até hoje. Porque não acordou, não nasceu, só isso. Eu não tenho problema com isso, não estou te condenando. É até que você acorde. Porque a partir do momento que você acorda realmente como um ser, que você descobre quem é você, você acaba dizendo para você mesmo, em nome do seu Criador que te criou, que ninguém pode mais encostar em você. Ninguém pode mais fazer você passar o que eles gostariam que você passasse, falando na sua cabeça o que iria fazer. Porque se você não concorda com o que eles dizem que vão fazer, e você é quem você é, como eu sou quem eu sou, simplesmente você vai dizer para eles como eu disse: pega e faz, otário. Faz. Eu estou aqui é para ver, para sentir. Faz, otário. Faz, seu filho da puta. Como se eu não soubesse o que você quer. Como se eu não soubesse o seu desejo. Como se eu não soubesse o seu jogo. Então, gente, preste atenção. Primeira coisa é desejar. Segunda coisa é disposição. Ou se, o que é disposição? Se dispor a uma ação. Se dispor não quer dizer que você esteja agindo. Você está agindo em se dispor. Mas você não está tomando uma ação em particular, porque você ainda não sabe, você tem o desejo de saber. Concorda? Eu tenho o desejo de saber. Isso é uma escola. A antiga escola da serpente sumeriana de Enki. Então você quer saber, certo? Beleza. Tem que ter o desejo nessa escola. Primeira coisa é desejar. Você entender que através dessa escola, sim, você vai chegar aonde disseram que você deveria. Aprender a verdadeira cabala. Tá certo? Bom, essa segunda coisa, ela traz para você essa disposição, ou seja, eu venho para realizar alguma ação, claro que eu vou ser responsabilizado, então eu tenho que saber como é que ela é, na questão, no quesito responsabilidade com aquilo que eu vou fazer. Se eu entendo que aquilo que eu faço é bom, vai devolver para mim um sentimento do universo de agradecimento por eu ser quem eu sou, não desmerecimento, eu vou fazer. Então eu já tenho essa disposição, eu vou fazer. Mas antes de fazer, eu tenho que julgar sabendo o que eu vou fazer. Se eu concordar, eu faço. Se eu não concordar, eu não faço. Então todo mundo tem a liberdade de julgar. Ele não tem que fazer aquilo que ele não tem condição de fazer. Então preste atenção. Dar feijoada, uma feia e enjoada para uma criança, é você matar ela. Por quê? Porque uma criança não pode comer feijoada. Deu para entender? Ah, mas é comida. Todo mundo come. Um adulto come uma feia e enjoada. Mas uma criança não. Ou seja, um adulto da família come uma sucubus. Uma de vermelho, uma que veste vermelho, tem até chifre. Tem asas e tudo, rabinho, coisa delicioso. Tudo muito bonito. Não tem problema. Por quê? Porque é da família. Família não tem problema. O problema é outro, que não é da família. Esse sim vai morrer. Por quê? Porque vai deixar de ser aquilo que ele era. Ele está achando que ele vai se misturar e vai sair uma coisa igual ao que ele era. Não, ele está se entregando a um reset. Ele vai se desligar daquilo que era pelo envolvimento com a família dos outros. Deu para você entender? Então, somente os da família podem receber aquilo que é da família receber. Então, os vermelhos, os filhos de Tiamat, os filhos de Lilith, os das sombras, nessa ligação com olhos vermelhos, que tem olhos vermelhos, que são das sombras, eles têm o direito de relacionar-se com a família das sombras a nível vermelho. Acabou. É Keter, é coroa. O primeiro é o último é o primeiro. Então, 1 e 7 dá 8.
1 e 8 dá 9. Acabou. O 1 está sempre com todos. 1 com 2 dá 3, 1 com 3 dá 4, 1 com 4 dá 5, e assim vai. O 1 vai acrescentando a cada um. O 1 é o base, é o primordial, é o necessário. É a ligação feita do passado que terminou mal. Já terminou, entendeu? Já terminou. O que eles querem é acertar essa entropia toda que foi causada. Foi um afastamento, foi limpando, mas não sabe o local de colocar de volta. Limpou, está limpo, está perfeito, entendeu? Tipo, um exemplo. Ontem eu fiquei sabendo, foi ontem ou anteontem eu fiquei sabendo da neta de Lilith. A neta de Lilith. A neta de Lilith é a filha da filha, né? A filha da filha dela. A filha da filha dela é uma menina que tem cabelos vermelhos, né? É neta dela. E ela tem as mesmas características da mãe, porque é genético. Passa. Né? Mas só que aprimorado, melhorado, mais humanizado, menos estado astral alienígena, mais humana. Então ela pôde entender o que a mãe não entendeu, passando assim para ela o conhecimento que ela não conseguiu atingir. Mas atinge com uma consciência ainda maior e melhor, porque ela vai se tornando humana, vai amando. Amar é uma junção de sentimentos. Não é um só. Não é um só. São vários. São muitos. Tudo de bom. Tá certo? Então, a partir do momento que eles são reunidos, ela fica com a responsabilidade de trazê-los, que se reúne nela. Então, ela é a neta de Lilith. A neta também é o nome de um tribunal de justiça. Mas eu não sabia que quando chamava-se esse tribunal, eu estava falando da neta, porque ele se chama a neta. O tribunal se chama a neta. A neta é você, seria o etérico adâmico, então você, não importa quem você seja, você, o fogo, que é onde Anu governa, que é o quarto andar, é o de Anu, é onde Satã governa, é as constelações de Satã. Quarto andar é o fogo. Aí desce para o terceiro, que é o ar, que é de Valak, ao qual estão cuidando das filhas de Lilith, que também seriam conhecidas como filhas ou netas, ou Dianeta, estão ligadas à Bavária, está lá, presa lá na Bavária. Na verdade não estão presas, elas estão conscientes que precisam esperar o momento de serem liberadas. Elas estão lá, aguardando. São filhas de Nun, são filhas da Nahashi, são filhas da serpente. Tá certo? Então elas estão aguardando a liberação. Simples assim. Tudo ligado à antiga escola da serpente. Todo mundo consciente. Chegou à consciência, compreendeu. Ninguém sai para fazer antes do tempo. Tem que nascer a seu tempo. Cada um a seu tempo. Então está todo mundo esperando o seu tempo para nascer. Eu já entendi. Então Valak, que é o senhor do ar, que seria o Vlad, né, o senhor da Transilvânia, o vampiro, ele guardou elas com muito amor e carinho, porque são filhas dele. São filhas do ar, são ligadas a sucubos e incubos. Você entendeu? São filhas dele, então elas são ligadas ao ar, elas têm asas. Só para você ter ideia, os corpos delas são corpos já avançados. Compreende? Já conseguem estar em dois lados, em dois estados. Beleza? Só para você entender. Então ficou guardada com ele para um final. Está lá, esperando. Depois vem a Terra. Aí a Terra já ficou com o Fauno, do qual você conheceria hoje como um demônio Baphomet. Porque ele criou um corpo lá meio complicado para você entender. Mas, tudo bem. É só para você compreender que existe uma ligação de DNA dele feita para terminar com a gente. Entende? Terminar com a gente. Como você entende isso? Terminar do seu lado ou com você? Você tem dois lados, tá vendo? Você que escolhe. A energia está na sua mão. É você que faz ela. Não sou eu.
Ela pode ser boa ou pode ser ruim para você, não quer dizer que eu vá ser para mim, mas o que acontece com os relacionamentos? Por isso que é perigoso o chakra 1, porque você envolve sentimentos, então aquilo que é dela, ela quer implantar em você, e aquilo que é seu, você quer implantar nela. E aí é uma troca de sentimentos, de um tentando levar o outro para onde ele acha ou ela acha que tem que ir. Aí vira uma disputa de eu tô certo. Não, ninguém está certo. Não, ninguém está errado. Não existe isso. Existe uma vontade. O que você quer? Essa vontade. O que eu quero? Essa vontade. Então, nossas vontades são iguais? Levam para o mesmo lugar? Sim, levam. Então, vamos junto. Então, você vai na sua e eu vou na minha. Não é para mudar a vontade do outro, mas caminhar juntos para o mesmo lugar. Então, um vai dar apoio para o outro, porque é para o mesmo lugar. Não é para largar o outro para trás. Não é para abandonar o outro, não é para deixar o outro como se ele não fosse para o mesmo lugar. Não, ele está indo para o mesmo lugar. O problema é que você talvez não queira ir para o mesmo lugar que ele e fazer as coisas que precisa fazer como ele, ou como ela, ou como qualquer um que seja. Cada um precisa fazer uma ação nessa missão. E só você pode fazer. Então você pode negar a se fazer e a missão falhar por sua culpa, inteira culpa. Não é dos outros, porque você deveria saber qual é a sua missão, não a missão dos outros. O problema é que nós estamos, sabe qual é um grande problema que a gente enfrenta aqui? É que nós estamos dentro da missão junto com outros. Então nós dependemos de outros, né? Nós dependemos dos outros. Então alguém tem que fazer alguma coisa para mim poder fazer o que eu tenho que fazer. Então é por isso que eu estou falando aqui, para ver se alguém acorda e faça alguma coisa que eu preciso aqui. Então eu estou falando com seres aí do outro lado, que tem que me ouvir, porque eu preciso da sua ajuda. Então você tem consciência para me ajudar e me dar condição para que eu possa fazer a minha parte, então me libera, me ajuda. É simples assim, você me ajuda, eu te ajudo. Você me conta o seu problema, eu conto a minha solução ligada ao Criador, porque eu sou da família, eu sou uma ligação dele. Uma das ligações dele, vão precisar de outras. Você entendeu que nós temos que manter a luz dos outros? Aqueles que não querem isso, querem diminuir e apagar a luz de alguém. Quando você faz isso, sabe onde você entra? Em plena escuridão. Por quê? Eu vou te falar uma coisa que aconteceu no passado. Tem uma linha do tempo, vê se vocês conseguem entender isso. Existe uma linha do tempo, do qual, nesta linha do tempo, a Terra foi destruída em 2030, quando o Criador esteve aqui. Isso aqui que nós estamos vivendo é passado destruído, que está sendo revivido. Como assim? Vou tentar explicar para você como foi que eles me mostraram. Eles assistiam um filme do que aconteceu com a Terra. Ficou registrado. Está no tempo, está guardado. É tipo um filme, você não está me vendo aqui? Você está me vendo, mas quando você me vê, eu já gravei. Eu já enviei. Isso já vai ser passado para mim, mas presente para você, porque você não viu, não tinha visto o que eu gravei. Então, o que eles fazem? Eles viam o passado, que foi gravado, para entrar em uma solução do que aconteceu. Então, por quê que a Terra foi destruída? Porque eu vou te falar uma coisa, que quando ela foi destruída, toda a existência soube neste momento que por causa disso, todos seriam resetados como resetaram. Foi aquele reset que deram para a Terra, de apagá-la e deixá-la apenas no estado astral quântico. Então todos também entrariam no mesmo estado e não haveria mais mudança para ninguém. Esse é o estado chamado morte. Separação da sua real realidade e estabelecido aquela que ficaria para sempre com você. É assim que eles fazem um fractal, uma personalidade. Quando ela está no ponto que eles querem, seja qualquer sentimento que for, ela é ceifada. E ela fica naquele estado. Entendeu? Então, quando a Terra foi destruída, o universo inteiro entendeu que naquele momento todo o universo iria ser decomposto como ela. Então,
As consciências mais elevadas que sabiam que um lado deu checkmate, é tipo uma doença para você, por exemplo. Deu um checkmate para você, diz que você está com uma doença mortal dessas aí, AIDS, câncer, que muitos têm medo até de falar. Deu uma doença dessa aí, que é definitiva, você não tem cura para ela. Na verdade tem. Tem cura para tudo, isso é uma palhaçada do caralho. Mas, tudo bem, a pessoa é ignorante, não sabe, para ela é um final. Olha, aquela alma vai entrar numa situação sentimental de buscar uma solução para si, para consertar aquilo que poderia ser consertado, mas foi retirado porque a Terra já não estava mais na existência. Rapaz, isso virou um desespero dentro do coração de alguns seres benevolentes, porque eles sabiam que a Terra, por causa da Terra, eles também seriam desativados, seriam apagados, resetados, voltaria ao início de tudo. Ah, rapaz, começou um processo gigantesco de busca. Para isso, descobriram que era uma escola na Terra e que eles precisavam fazer o que eu digo para vocês, aprender, desejar parar para aprender. Escolha um professor que ensina para você aquilo que você procura e escute, aprenda, tenha uma disposição de agir com aquilo que aprende e haja, tá certo? Mas para isso precisa de quê? De tudo isso, dessas três coisas que eu falei. Primeira coisa é desejo, segundo disposição e terceiro tempo. Tempo é o único lugar do universo que nós temos aqui. Tempo. Porque lá do outro lado não tem tempo. Então como é que você vai contar lá? Lá não tem. Tem que contar aqui. Porque é o nosso tempo, é com o nosso tempo que é contado, não é com o de Enki. Enki, ele gasta um ano, o nosso Criador gasta um ano para dar uma voltinha. Nós gastamos 3.600 anos dentro dessa voltinha. Entendeu? Então é complicado para nós. Isso quer dizer que nós temos que ser hábeis suficiente para não perder nenhuma dessas voltas dele. Essa, para nós, foi a última, porque, como eu disse para vocês, tem uma linha do tempo que essa aqui foi destruída. Então, se esses 10 últimos anos, que são das 10 últimas sefirotes, ou 10 últimos mundos, que cada um tem que passar para ser destruído, para serem destruídos em 2030, é os 10 anos antes. Então, ou seja, em 2020, houve uma iniciação de uma pandemia de morte para todos. Concorda? É o início de uma jornada de 10 anos, do qual cada ano está ligado a um arcanjo. Um arcanjo. O quarto ano, que foi o 2024, ano passado, foi de Rafael. Porque Rafael está ligado ao quarto andar, que é o do coração, é o verde. Senão, no quinto ano, as verdes não poderiam aparecer, porque só ele daria elas para vir. Porque elas trazem o conhecimento da mata, o conhecimento da floresta, o conhecimento das medicinas ancestrais que estão guardados no verde aqui. Tá certo? Então, preste bem atenção. Então, o ano passado, 2024, Rafael, que está ligado a Samael, que atinge o quinto andar, tá? Libera para passar. Então, Samael, com a ligação de Rafael, cura o coração no quarto e entrega para o quinto. Então, você entende o que eu falei? Você é curado no quarto. Quarto andar, isso aqui, ó, quarto andar, ele é 4 feminino e 4 masculino. 4. Porque são duas espécies, masculino e feminino, né? As espécies são macho e fêmea, pronto. Então, 4 com 4, 8, o masculino e o feminino, tá certo? Então, esses dois, quando se juntam, dá 8, então você atinge o pleno da escuridão. Você consegue entender tudo que os filhos das sombras, filhos de Enki, os filhos das serpentes, fizeram as ocultas, na calada da noite, na escuridão. Quando você dorme, enquanto você dorme.
Porque ao você dormir, eles tiram você e levam você para um astral para você continuar vendo o que aconteceu, o que pode acontecer diante dessa nova linha do tempo, que é essa que está sendo gerada agora. Então, o que acontece? O que eles me mostraram? Que eles assistem a gente, como, imagina, você está me assistindo aqui, né? Você está me assistindo aqui e você, vamos supor, vou te dar um exemplo, um filme. Você assiste aquele filme, já assistiu ele trocentas vezes. Você sabe ele de cor e salteado a ponto de saber até as falas do filme, você fala igual. Ele fala lá, você fala aqui. Só o nível da coisa. Então, está tudo ali no seu arcabouço mental, o conhecimento daquele filme, que você vê constantemente do mesmo jeito, porque já foi gravado. Você não tem como mudar o passado. Deu para você entender? Ele foi gravado, está registrado, você só assiste ele. Então, a partir do momento que você assiste ele, ele passa sempre do mesmo jeito. Só que olha o que eles me contaram, que eles estão assistindo os filmes da Terra, da sua própria destruição, dentro das consciências adâmicas, porque ficaram nesse arcabouço mental, ou seja, memórias arcásticas, e estão vendo que o filme está passando diferente, ou tipo uma cena que não tinha. Alguém que já tinha morrido está aparecendo no futuro do filme que ele não estaria. Quem colocou ele lá? Entendeu? E aí começou a dar um movimento geral no universo que assiste isso para ter uma solução de como mudar a sua própria destruição com a destruição que fizeram da Terra, ou concordaram que a Terra deveria. Cada um entendeu-se em um estado final por causa disso, porque aonde deveriam preservar, destruíram de si mesmo. Então agora eles desesperadamente começaram a pensar em voltar no passado para evitar um futuro que já não era mais evitado. Morreu. Entendeu? Morreu, acabou. Ele sabia que em 2030 sempre a humanidade seria ou estaria no final. Eles descobriram também que nesses 10 últimos anos, em que teria que estar lá para evitar, já que foi ele mesmo que determinou que já que eles não são reconhecidos, vocês não os querem reconhecer, eles são sempre lixo, como eu sou lixo, então tem o direito de destruí-lo, fica à vontade. Neste momento eles entenderam que o que queria era preservar a todos, que não conseguiu entender isso, mas passou a entender depois da perda. Sabe aquela hora que você dá valor de verdade? Infelizmente é assim, gente, infelizmente. Para você dar valor a uma coisa que você não dá com o tempo, porque o tempo deveria fazer você dar valor ao que você tem, você não dá. Então, aquilo é tirado de você para você aprender. É normal, eu não ligo para isso. Isso é um processo natural da existência. Entende? É um processo. Alguns precisam. Então precisa do tempo, entendeu? O tempo é extremamente necessário. Então, para isso, gente, vocês precisam ou vão precisar dar tempo para aprender aqui. O que precisa para ter tempo para aqueles que aprendem? Condição. Condição, eles precisam ter condições, mas precisam, antes das condições, que é a quarta, ele precisa desejo. Voltamos ao início. Se você não tem desejo, disposição da prática, da ação, e o tempo necessário para entender isso e agir, porque aí no tempo você vai entender que dentro do tempo está uma permissão. A permissão te dá condição para você agir, ação. Então, não é uma forçação de barra, é uma coisa natural. Então, eu estou preparado, eu tenho disposição, é só estar no tempo, eu estou agindo. O problema é que o tempo não chega e a gente começa a achar que está morrendo sufocado. Você está dentro de um ovo que você quer explodir ele. Você está doido para botar ele para fora, sair dessa redoma, estourar essa bolha. Você quer estourar ela. Você entendeu? Só que
não deixam, tentam segurar de todo jeito, puxar você para baixo. E é por causa disso que eu quero falar isso aqui agora para vocês e tentar ser o mais rápido e sucinto nessa questão aqui, para vocês entenderem o que isto quer dizer, tá certo? Então, vocês vão aprender aqui comigo. É como identificar aqueles que não são humanos e querem sua destruição. Eles não são humanos, estão ligados a humanos, podem assumir esses corpos, porque eles são vazios, botes, são vazios, mas têm os sentimentos necessários para eclodirem como realmente são. Deu para entender? Dentro deles, assim que nós eclodimos no nosso, eles eclodem no deles. Compreende? Então, ou seja, no momento que nós recebemos os nossos corpos preparados para nós, eles assumem os corpos deles escondidos de nós. Mas para isso acontecer, precisa de algumas ações, precisa de alguns níveis a serem transpostos. Tá bem? É isso que eu vou te falar agora, como identificar. Beleza?